Boa noite, canal Uivos e amigos. Me chamo Adalberto. O relato que vou contar aconteceu comigo na cidade de Camaçari, que fica no interior da Bahia. Foi no ano de 2001, quando eu tinha 30 anos. Eu morava perto de um bairro onde tinha várias chácaras, e nesse local morava um bruxo que fazia muitos trabalhos de magia para as pessoas da região. Ele não era um bruxo qualquer. Era tipo um professor praticante da alta magia, por isso era muito procurado. Mas acontece que esse bruxo começou a andar com um rapaz estranho pelo nosso vilarejo. Não sabíamos quem era ou de onde veio esse rapaz. E todo mundo ficava de olho neles, porque esse rapaz ia quase todos os dias na casa daquele bruxo. O tempo foi passando e muitos até falavam que esse rapaz era amante daquele bruxo. Bom, isso eu não sei dizer, mas que eles estavam andando sempre juntos, estavam. Acontece que um certo dia, de madrugada, eu comecei a ouvir uns barulhos de tiros. Esses barulhos vinham de longe, de onde tinha as chácaras. Como ali era bem tranquilo, logo fiquei curioso e pensando, o que será que está acontecendo? Lembro que já era por volta das 2 horas da manhã, e depois disso eu fiquei acordado um pouco. Peguei um cigarro e fui fumar na frente da área da minha casa. Foi quando comecei a ouvir alguma coisa andando pela mata que tinha logo à frente. Eu comecei a olhar para ver o que era. Levei um baita susto quando um vulto preto apareceu andando perto da cerca, a pelo menos uns 30 metros de distância. Eu parei para ver melhor o que era aquilo, e olhando bem, eu notei que aquele ser não era um homem. Porque mesmo que estava andando em pé, aquilo parecia ser algo peludo e tinha orelhas muito grandes. Eu estava espantado e curioso de ver aquilo na minha frente, mas eu percebi também que aquela criatura estava andando com muita dificuldade. Parecia estar muito ferido e não estava me vendo. Nessa hora veio nos meus pensamentos que aquele bicho era um lobisomem. Aí fiquei muito mais assustado de ver aquela cena. E por azar, aquele lobisomem olhou para minha casa e me viu ali na varanda. Ficamos uns 3 segundos nos encarando, e a atitude daquele bicho foi de se esconder naquele matagal que tinha do lado da minha casa. E nessa mesma hora eu também corri e entrei dentro da minha residência. Eu fiquei olhando pela fresta da janela para ver o que ele estava querendo e o que ia fazer. Olhando melhor, eu vi a criatura em 4 patas, tentando andar pela mata como se fosse um cachorro. Mas como esse lobisomem estava ferido, acabava ficando em pé novamente, para poder conseguir andar. Acontece que aquela criatura ficou parada ali, naquela mata, se escondendo e olhando na direção da minha residência. Os olhos da fera davam medo, porque brilhavam muito naquela escuridão. Então, vendo o perigo que a minha família estava correndo, fui para o quarto e peguei a minha espingarda. Se acaso aquele animal resolvesse atacar a minha família, eu ia atirar nele. Mas quando eu voltei para a sala e olhei novamente, o bicho já estava andando mais ao longe, com muita dificuldade, até que sumiu na escuridão. Claro que eu não confiei e fiquei ali de vigia até amanhecer. Depois que já estava de dia, eu fui trabalhar e fiquei pensando naquele lobisomem, e sem saber o que pensar direito daquilo, porque era uma coisa nova para mim ver uma criatura daquelas. Até então, eu só tinha ouvido falar em histórias, mas nunca tinha visto um. Nos dias seguintes, eu fechava bem a minha casa na parte da noite, porque eu estava com muito medo daquela criatura aparecer novamente e ficar rondando a minha residência. Mas depois que passou mais ou menos uma semana, eu fiquei sabendo que o rapaz que andava com o bruxo estava ferido em um hospital. E pela história que eu ouvi, parecia que esse cara tinha levado tiros. Mas acontece que ele não morreu, e acabaram encontrando ele bem de manhãzinha, agonizando perto de uma rua de terra. Ninguém sabia o que teria acontecido com ele ou quem atirou nele. Então resolvi procurar aquele bruxo para saber sobre o seu amigo, se ele estava bem ou não, e o que realmente teria acontecido, porque as histórias que contavam era uma pior que a outra. Eu não tinha informação direito, e quando cheguei na casa do bruxo, ele não queria me receber.
Depois de insistir muito, ele me atendeu, mas não quis falar nada para mim do que tinha ocorrido. Com certeza, ele sabia alguma coisa a mais, mas que não poderia me contar. Então resolvi abrir o jogo e contar o que eu tinha visto. Eu falei para o bruxo que vi uma criatura estranha, que para mim era um lobisomem, e parecia estar muito machucado. E naquele mesmo dia, encontraram o amigo dele machucado, agonizando na estrada de terra. O bruxo desconversou e não falou nada. Então, eu também não falei nada com ninguém sobre esse avistamento. Passando algum tempo, fiquei sabendo que quando encontraram o rapaz ferido na estrada, ele estava nu. Isso me deu mais uma pista que aquele rapaz era um lobisomem. E depois desse ocorrido, o rapaz nunca mais voltou ao vilarejo. Logo, o bruxo também acabou deixando a nossa região. Uns meses depois, eu acabei indo embora para outra cidade também. Mas certo dia, resolvi visitar um amigo de infância, que ainda morava lá. Fiquei surpreso que ao chegar em sua casa, vi um salão, um grande terreiro, e esse amigo me disse que agora ele era o macumbeiro da cidade. Então acabamos conversando sobre o serviço daquele bruxo, que andava com aquele rapaz. Eu queria saber mais sobre aquela história toda. E esse amigo meu me falou que não sabia nada sobre isso, e que duvidava muito que eu tinha visto um lobisomem. Nisso ele foi na cozinha buscar um café, e eu olhei na estante da sala onde tinha muitos livros. Tinha um livro em destaque, onde mostrava na capa um lobisomem, tipo uma fusão de um homem e lobo. Eu fiquei curioso em saber que tipo de livro era aquele que parecia ser de bruxaria. Então meu amigo acabou falando para mim que conseguiu comprar aquele livro daquele bruxo. Disse que era um livro raro, que ensinava o homem a controlar a maldição de lobisomem. Depois dessa conversa que eu tive com ele, já me esclareceu praticamente toda a história. Para mim, aquele bruxo estava querendo ajudar aquele rapaz a se controlar. Ou foi ele quem transformou o rapaz naquela fera. Bom, eu também não posso afirmar 100%, mas tudo caminha para isso. Só sei que depois desse avistamento eu fiquei muito esperto. Não dou mais moleza de ficar andando à noite ou saindo para fora de casa na madrugada, porque eu já vi essa criatura chamada lobisomem, e elas existem mesmo, e estão rondando por aí nas madrugadas. Tomem cuidado, quando menos esperamos, eles aparecem pra gente. Esse foi o meu relato, Ágata, simples, porém verídico. Boa noite a todos. Olá, me chamo Josué, moro em Paulo Afonso, na Bahia. Isso ocorreu no ano de 2005. Eu morava e ainda moro num bairro da periferia da cidade. Bem, eu costumava todas as noites frequentar um bar que tinha perto da minha casa. Ficava tomando cerveja, jogando bilhar e conversando os assuntos do dia com o meu pessoal. Certa noite eu estava nesse bar e ouvi uma conversa entre uns adolescentes que às vezes apareciam por lá. Um dos jovens estava falando que há uns dias atrás ele estava em uma rodinha de amigos na madrugada, usando as suas porcarias, que eu nem preciso dizer aqui neste relato. Mas o fato é que enquanto eles estavam nessa rodinha, uma viatura policial chegou de repente no local. E com isso, enquanto todos os jovens que estavam lá na rodinha ficaram sem reação, esse rapazinho conseguiu fugir e entrou numa mata ali perto e começou a caminhar dentro daquele matagal para não ser achado pelos policiais. E passando por aquela mata, esse menino iria sair do outro lado do bairro. Mas enquanto ele andava pela trilha daquele matagal, ele viu algo assustador se esgueirando pela cerca, a uns 40 metros mais ou menos à sua frente. Ele achou até que fosse um homem que estivesse ali, mas aquilo se mexeu e se virou de frente para ele. Então ele percebeu que aquilo era uma criatura estranha e raivosa que andava meio torto, mas estava em pé igual um homem. Os olhos eram iguais às duas luzes acesas. Esse bicho tinha orelhas bem grandes também. O rapaz falou que deu para ver bem pouco aquela criatura, mas que era algo bem assustador de se ver. Então ele acabou correndo para sair rápido daquele local,
Mas o pessoal do bar logo começou a zoar o jovem, dizendo que ele devia estar bêbado ou drogado. Não acreditaram nele e esse adolescente ficou irritado e falou que não ia mais ficar rondando por aí na madrugada, porque ele estava com muito medo de ver aquela criatura de novo. Eu nem liguei muito também, mas certo dia eu estava andando pelas ruas do meu bairro e era quase umas 11 horas da noite, até que acabei encontrando um amigo meu no ponto de ônibus. E assim ficamos ali batendo papo por quase meia hora, colocando nossas conversas em dia enquanto o busão não chegava. Com isso, o meu amigo de repente começou a olhar estranho para o matagal que tinha atrás do ponto de ônibus. E logo ele me disse: "Josué, olha ali, olha aquilo ali." O meu amigo falou que viu um animal bem grande e esquisito, com os olhos que pareciam bem acesos. Eu olhei, mas não consegui ver nada. Mas ele disse que viu, que era uma criatura bem grande mesmo, assim descreveu. Ele não queria mais ficar ali naquele ponto esperando o busão, porque ele falou que não confiava naquele bicho que ele viu, que aquilo era um lobisomem e que estava muito perigoso ali. Mas logo em seguida o busão chegou e o meu amigo foi embora de ônibus. Eu acendi um cigarro, comecei a andar saindo daquele ponto, pois tinha um bom caminho até chegar na minha casa. Depois de andar um pouco, cheguei numa certa rua do meu bairro, que de um lado tinha calçadas e casas, e do outro lado era terras de um sítio cercado de arame farpado. Enquanto eu andava por ali, vi um vulto preto a uns 30 metros à frente, tentando passar pelo cercado. Então parei imediatamente. Fiquei cabreiro com aquilo. Não dava para saber se era um homem ou o que era. Então continuei a caminhar. E percebi também que aquele vulto preto me viu. E ele já tinha passado pela cerca e se escondeu atrás de um carro velho que estava na rua abandonado. Na hora, eu fiquei muito assustado com aquilo. Parecia ser algum tipo de animal. Nessa hora eu já estava suando frio. Eu ia voltar para trás, mas acontece que nesse instante eu vi um bom pedaço de pau caído no chão. Então eu peguei essa madeira para usar como arma, caso aquele animal que se escondeu atrás do carro tentasse me atacar, porque eu ia passar por aquela rua de qualquer jeito. Então fui caminhando vagarosamente. Enquanto eu chegava mais perto do carro abandonado, ouvi uns barulhos estranhos, tipo uns rosnados misturado com fungados. Percebi que aquela criatura que estava escondida era bem grande mesmo. Nesse momento, pensei que essa criatura teria sido a mesma que o meu amigo viu no matagal perto do ponto de ônibus. Quando passei pelo carro, tentei olhar para ver se via com clareza, mas não deu tempo, porque o bicho atravessou a cerca do sítio muito rápido, entrou novamente no matagal. Meu coração acelerou de ver a velocidade daquilo, então passei quase correndo aquele trecho. Um pouco mais à frente parei para respirar um pouco, mas logo percebi que ali também não tinha nenhuma residência, e com isso voltei a andar bem rápido para atravessar aquele local escuro, para chegar logo nas ruas onde tinha casas e boa iluminação. Enquanto eu passava por aquele deserto, vi o mato perto da cerca se mexer, e uma coisa preta saiu lá de dentro, e vinha vindo para cima de mim estranhamente. Aquilo estava em pé igual um homem, e era coberto de pelos. No desespero e no susto, com o meu reflexo, virei e dei uma paulada bem na cabeça dele. Ele ia me pegar desprevenido. O bicho caiu no chão e vi que era uma criatura bem grande mesmo. Parecia ser tipo um homem bem peludo, mas a cabeça era quase igual a de um cachorro. Esse bicho ficou ali no chão gemendo de dor da pancada que levou, e os olhos dele brilhavam muito. Eu saí correndo e gritando: "Socorro! Tem um lobisomem aqui! Socorro, gente! Tem um lobisomem aqui!" Corri até chegar na minha casa, mas não parei por ali. Eu continuava gritando que tinha um lobisomem na rua. Assim que entrei na minha casa, fechei todas as portas e janelas e fiquei espiando pela janela para ver se aquela criatura tinha me seguido. Fiquei a madrugada acordado com medo de dormir, só do trauma que eu passei. Ainda mais quando percebi que aquele lobisomem fez uma armadilha para me pegar pelas costas. E se eu não tivesse com aquela madeira na mão,
com certeza eu teria me dado mal. Fiquei espantado e pensando nessa criatura até amanhecer. Então, nos outros dias, eu fiquei fazendo algumas rondas pelo bairro para ver se tinha alguém com algum machucado na cabeça. Eu queria saber quem é que virava lobisomem. Mas acontece que eu não achei ninguém. Com certeza quem vira essa criatura e se machuca não fica se mostrando por aí. Também procurei saber se outras pessoas viram essa criatura, mas não achei ninguém que tenha visto. Parece que no bairro, só eu e aquele rapazinho do bar que vimos esse lobisomem. Bom, graças a Deus nunca mais passei por esse tipo de apuro e evito ficar nas ruas na parte da noite, porque quando chega a madrugada fica tudo deserto e dependendo, essa criatura pode aparecer de repente e tentar nos pegar. Então, todo cuidado é pouco. Esse foi o meu relato. Obrigado a todos. Olá! Em 1985, enquanto o Brasil acompanhava a agonia de Tancredo Neves, meu bairro passava por uma provação que até hoje não acredito que foi real. Me chamo Roberto. Na época do ocorrido, eu estava com 28 anos de idade. Trabalhava para uma empresa de mudanças e viajava por todo o estado, e às vezes para outros estados também. Eu passava muitos dias viajando, e nessa ocasião, ao voltar de uma viagem de 4 dias, fiquei sabendo que uma criatura andava assombrando a vizinhança. Uns diziam que a coisa parecia um porco, outros que era um homem fantasiado. O certo é que todos que a viam tinham que correr de medo. Juca, o vigia da escola, Pedro Ribeiro, disse que viu uma coisa se esgueirando pelo terreno, onde anos depois construíram uma igreja. De repente, aquilo soltou um urro, que parecia estar dentro de alguma sala. Juca então se trancou na sala da secretaria e só saiu quando amanheceu. Mas não notou nada de errado lá. Foi nesse clima que num domingo, 22 de abril, anunciaram na TV a morte de Tancredo. A noite estava tensa e parecia que ia chover na madrugada. Eu me aprontava para sair cedo. Estava triste, mas tinha que trabalhar, quando notei algo no quintal de casa. Era um terreno grande, com cerca de 20 metros de comprimento. Meu pai plantava cana e ainda tinha um coqueiro e um abacateiro. A porta dos fundos era daquelas portas divididas. A parte de cima estava aberta, para entrar a brisa da noite nublada. Vi algo brilhante no escuro, e parecia que ficava cada vez mais perto a cada momento. Senti um forte odor, como se perto de mim tivesse um animal morto. Olhando aquilo, não sentia minhas pernas. Um par de olhos amarelados estavam fixos em mim, e consegui ver 2 orelhas pontudas e enormes. A sombra ia tomando forma e consegui distinguir 2 braços que pareciam ir até o chão. Nesse momento ouvi um grito. Era Dona Antônia, uma senhora que morava acima da nossa casa. Ela devia ter visto aquilo e se assustou também. A coisa então se virou para o lado da casa dela e, num impulso, fechei a parte de cima da porta. A coisa então se jogou com toda a sua força sobre a porta e eu rezei para que ela aguentasse. A criatura tornou a se jogar na porta e as unhas raspavam a madeira. Não sei se por providência divina ou um golpe de sorte, a luz se acendeu nos fundos da casa de Dona Judite. Ela era mãe de 9 filhos e seu marido Raimundo era policial. Ouvi um estampido e a coisa na porta soltou um grito de dor. Àquela altura eu nem respirava. A besta então saiu em disparada e mais 2 tiros se ouviu enquanto a criatura se perdia na escuridão. Alguns minutos depois, seu Raimundo bateu na porta de casa e quando abri a parte de cima, ele me perguntou o que era aquilo. Eu disse que só podia ser o que o povo estava comentando, um lobisomem, e agradeci muito a ele. Anos depois, aquele vizinho faleceu em um acidente de carro. A criatura ainda assustou o bairro por algum tempo, até desaparecer como havia surgido, sem deixar rastros. Com o tempo, acabei saindo da empresa de mudanças.
mas meus irmãos ocuparam o terreno do quintal e construíram suas casas. Mas aquela semana nunca mais foi esquecida. Boa noite a todos. Chegamos ao final de mais um vídeo, família Uivos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe e vamos aos salves aos que sempre estão deixando uma mensagem para apoiar o canal Uivos. Vai um salve aí com toda a minha gratidão para Rosilda Pereira, Dayana Mendonça, Isaac Silva, @divin99, Eliane Nascimento, Emerson Tadeu, Elisandra Cruz, Evaldo Ribas, Eliezer Gonçalves, José Carlos, @Relatos do Sam, Alessandra Sena, Rosângela Mendonça, Bruno Ribeiro de Lima, @Geco1980, Cláudio Medeiros, Thalita Silva, Elizabeth da Silva Costa, Karina Moura, @Canal Fabuloso e Mais Histórias, e um beijão para a família Ana Cristina. Família, me despeço de vocês, desejando uma noite abençoada a todos. Agradeço demais o apoio de vocês ao canal Uivos. Um grande abraço da sua amiga Ágata, fiquem com Deus e até sexta-feira.